Bem, gente, vamos começar aqui mais um Vivenciando a Sua Fé. Se você tem acompanhado esse canal, aproveita, se inscreve, aciona lá o sininho para você receber as notificações sobre o nosso Vivenciando a Sua Fé. Hoje é um dia especial aqui nesse Vivenciando a Fé, porque eu consegui trazer nada menos que a dona Silmara, que está aqui hoje, né? Sil, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de quem é você e tal, e depois a gente vai batendo papo. Sou filha do José Solano Neto e dona Aparecida. Nasci em Santana do Itararé, Paraná. Paranaense. Sou casada com Eide Bezerra. Tenho 3 filhos lindos, Tati, Hugo e Eduardo. E essa é a minha história até aqui. A Tangará, quando que Tangará passa... Você já chegou aqui novinha? Como é que é a sua história? Quando que você chega aqui? Nasci no Paraná, fui com os meus pais para Minas Gerais. Passamos um bom período em Minas. E de Minas nós viemos para Tangará. Meu pai veio como gerente de uma fazenda, né, com um grupo de japonês, que eram os patrões, né, dele. E eles nos trouxeram aqui para Tangará da Serra. No ano de 85. Eu estava com 12 anos. Então, eu era ainda uma criança. Quando cheguei aqui e começamos a congregar na IPB Central, né, desde então. Você já vem para cá já com uma experiência cristã? A família já era cristã? Ou chegou aqui e a descoberta da igreja foi aqui? Não, nós já viemos já para cá, já todos da IPB. Na verdade, minha mãe se converteu em Minas, no Paraná ainda, né? E eu ainda era criança. Eu fui batizada na Igreja Católica. E quando minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade. Então, né, em Minas Gerais, a gente frequentou a Igreja Presbiteriana e de lá nós viemos para cá já na Presbiteriana. Certo. A história sua em Tangará, como é que foi a adolescência? Como é que foi conviver numa cidade que de repente estava começando, né? Como é que foi essa experiência de vivenciar tudo isso em Tangará da Serra e a tua experiência hoje em Tangará, né? Você viu as transformações de tudo. Como é que foi isso para você? Na verdade, quando nós chegamos aqui, a gente achou muito estranho, né? Muito diferente de Minas. Então, Minas era uma cidade pequena, mas uma cidade bem, tudo asfaltado. E quando nós chegamos aqui, nos deparamos com a cidade de chão ainda, né? Mas, por conta da igreja, então nós logo nos inserimos na cidade mesmo. Então, era mais nas programações da igreja. Eu sempre fui muito envolvida nos trabalhos. Eu já fui presidente da Liga Juvenil na época, né? Então, eu era presidente da Liga Juvenil e depois eu não passei pela adolescência, pela UPA, porque eu me casei antes, né? Aliás, eu casei com 17 anos. Então, mas eu tenho boas lembranças da adolescência, mas na igreja. E logo cedo comecei a trabalhar. Eu cheguei em Tangará e comecei a trabalhar com 13 anos de idade, numa loja de ferramentas. E logo depois, né, o pastor Marcos me chamou para trabalhar no IPES, e eu comecei a trabalhar no IPES com 15 anos. Então, até então, já tem mais de 30 anos, 34 anos que eu estou no IPES. Então, assim, eu tive contato com as crianças na escola e a adolescência foi IPES e igreja. Então, eu tive o privilégio, na verdade, de ter a infância e a adolescência envolvida na igreja. Então, você vai trabalhar no IPES. O IPES estava nascendo. Como é que é um pouco dessa história aí? O que você viveu? O que você pôde ver a evolução? Como é que foi esse processo? Eu entrei no 2º ano da escola e foi um processo, assim, uma história bonita, né? E onde o pastor Marcos faz parte dessa história totalmente. Aprendi muitas coisas. Eu comecei como monitora e logo eu fui para a parte de secretaria, auxiliar de secretaria, e ele
que me chamou a responsabilidade para ser o financeiro da escola, né? Mas, assim, a minha história é muito ligada a esse aprendizado com o pastor Marcos e com a história do IPES, né? Meus filhos cresceram lá, meus filhos estudaram a vida toda lá. Então, isso era um dos motivos para que eu permanecesse na escola sempre, né? Porque eu queria dar essa qualidade de ensino para os meus filhos. Então, eu tive o privilégio de estar no IPES e permanecer no IPES sobre a liderança do pastor Marcos, né? Desculpa. Não precisa se desculpar. Enfim. Você viu a estrutura sendo transformada também. Isso. O IPES sempre foi no mesmo endereço? Não. O IPES iniciou na IPB Central, era o IPES 1 e o IPES 2. Então, o IPES 1 era lá na Central, né? E logo começou, o pastor conseguiu o terreno para iniciar as construções no IPES 2. E eu fui para lá, para o IPES 2 já na secretaria. Onde é hoje já? Onde é hoje. Então, eu tomava conta dessa parte, eu era auxiliar da parte da secretaria e auxiliar do financeiro, quando eu fui para o IPES 2, na verdade, que foi em 1993. Então, aí eu já estava casada, né, e tinha uma filha de 1 ano, que era a Tati. E, então, essa história toda, né, eu casei antes com o IPES do que com o EID, na verdade, né? E aí essa história minha está bastante entrelaçada ali com o IPES, de fato. Uhum. E aí a escola foi crescendo, foi se estruturando. Logo em seguida tomou conta de Sapezal também, a unidade de Sapezal. Aí a gente acompanhava também, até hoje a gente acompanha a unidade de Sapezal. Uhum. Mas assim, eu louvo a Deus por essa trajetória. Ver a evolução, poder fazer parte dessa história tão linda, né? Porque a escola ela veio para contribuir, na verdade, para proclamar o Evangelho de Cristo na cidade, né? E para poder construir ali uma história com alunos, pregando valores e ensinando, né? Então, essa missão, nossa missão. Tá certo. Você se torna mãe, então, muito cedo. Sim. Né? Você falou que casou com 17, com quantos anos já foi? Eu me casei com 17, 9 meses de casados, eu engravidei. Engravidei. Porque eu sempre tive o sonho mesmo de ser mãe. Uhum. E a gente decidiu que era a hora. Então, engravidei e tive a Tati em março e completei 19 em abril. Uhum. Então, eu tive ela ainda com 18 anos. Como é que foi essa experiência de ser mãe assim tão jovem? Se bem que era mais comum, digamos, nesse período, né? Mas essa experiência de ser mãe tão jovem assim, como é que foi? Foi um desafio grande, porque a responsabilidade de educar, de ensinar, e ainda tão jovem, né? Mas, assim, eu tive um parceiro muito joia, né? Nessa caminhada toda. Então, a gente conversava muito e trocava muitas ideias. E, lógico, ser mãe é algo que vem do Senhor, né? Então, eu pedia, a oração vinha desde quando eles estavam no meu ventre mesmo, desde quando ela estava na minha barriga, eu já pedia sabedoria para o Senhor para que eu pudesse conseguir, né, educar os caminhos do Senhor. E também, toda maternidade é tudo, né? A maternidade, pós-maternidade, depois da maternidade, trabalhando. Então, foi um desafio, mas que Deus estava sempre conosco e tive a companhia do esposo, né? Em todos os momentos. E aí vieram os meninos. Isso. Então, foi assim,
tudo planejado, nós planejamos tudo. Vocês queriam ter 3 filhos mesmo? Sempre foi 3 filhos. Desde o namoro, a gente conversava em 3 filhos. Quando a Tati tinha 2 anos e 3 meses, eu engravidei do Hugo. Depois, quando o Hugo tinha 2 anos e 3 meses, eu engravidei do Eduardo. Então, foi tudo planejado por Deus, né? Foi tudo planejado por Deus. Porque, assim, não estava nos nossos planos os 3 filhos. Mas os momentos em que eu engravidei foram os planos de Deus. Certo. Né? E hoje, você vive síndrome do ninho vazio. Os Sim. meninos estão voando por aí, né? Isso mesmo. Como é que tá essa experiência agora, só com o Wade, só vocês dois? Como é que tá essa nova fase da vida? Agora eu estou mais adaptada, mas foi um período muito difícil. Foi um período bem complicado, quando a Tati saiu com 16 anos, né? E foi fazer cursinho, mas ficou o Hugo e Eduardo. Aí, logo em seguida, o Hugo sai, depois o Eduardo sai. Então, muito tempo eu fiquei colocando 5 pratos na mesa. Muito tempo eu escutava assim, mãe, cadê minha mochila? Mãe, cadê meu tênis? Então, assim, e era automático. Eu ia lá, colocava 5 pratos na mesa. E volta e meia eu me pegava chorando. Eu chamava o Wade, dá seu ombro, não tô legal, tô com saudade dos meus filhos, cadê meus filhos? Então é algo muito difícil, é bastante difícil mesmo, bem desafiador. Até mais do que a maternidade, o início da maternidade, né? Porque você já teve uma vivência daquilo. Então, você já teve a experiência de ter os seus filhos em casa. Aí você já lembra lá da infância, quando eles chegavam com flores para você, colhida do caminho, né? Chegava e você cozinhando ali, colocava no copo a florzinha que tinha trago ou no cabelo. Então, essas recordações, elas vinham todas o tempo todo na sua memória. Na hora do almoço, começava a almoçar, olhava os pratos vazios, já chorava. Então, foi um tempo que o esposo teve que ter bastante paciência. Mas hoje a gente tem se adaptado melhor. Né? A gente tem conseguido conciliar isso. Né? E entender que é o processo. É o ciclo, processo né? natural. É o processo. Não tem como falar de Silmara e não falar de Ministério Infantil, né? Quando que isso começa a surgir? Como é que isso começa a surgir? Talvez, provavelmente, até pela própria escola, né? Mas quando isso vai surgindo, como que você vai se aprimorando nessa questão de Ministério Infantil? Na verdade, eu sempre fui realmente apaixonada por criança. Sempre fui. Na igreja, eu fui lá quando eu comecei a trabalhar no IPES, eu fui meio que assim desafiada pelo pastor Marcos a fazer EBF, né? Mas eu era muito jovem. Para quem não sabe, o que é EBF? Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias. Então, eu fui amadurecendo aquela ideia. Ele me chamou, eu tinha 15 anos. Eu fui amadurecendo a ideia e logo nós fizemos a EBF. Então, aquilo foi assim... o meu coração foi aquecendo e vendo as crianças e a evolução das crianças e poder levar a palavra de Deus para as crianças. Então, eu não me vejo a Silmara sem o Ministério Infantil. E aí eu cheguei no Santiago, foi quando eu me envolvi mais ainda, né? Porque daí eu fui para o UCP mesmo, União de Crianças Presbiterianas, e aí logo eu fui ensinar doutrina para as crianças em todas as quintas-feiras e fazer programações, né? E esse contato com a criança e você poder depois acompanhar e ver a transformação, né? Poder contribuir. Na verdade, a gente contribui no crescimento espiritual da criança. É uma coisa, assim, sensacional. E por eu ter tido isso na minha infância, quando eu era criança, quando a minha mãe teve a conversão no Paraná, então ela sempre nos levava para a igreja e ela incentivava muito a gente a ir, né? E eu fui numa EBF. E eu me converti numa EBF, quando criança.
Então, quando a professora ministrou sobre o plano da salvação, eu achei aquilo sensacional. E meu coraçãozinho tão pequenininho, de 6 anos, já recebeu Jesus no coração. Então, desde então, eu falava assim, se eu me converti na infância, o trabalho com as crianças é essencial na igreja, né? E depois eu fui para Minas Gerais, mas em Patrocínio, aí nós tivemos muito contato com a igreja, assim, de trabalho infantil mesmo. Então, tinha a esposa do reverendo presidente... Roberto Brasileiro. Então, tinha a esposa dele que ministrava para as crianças e eu saía do bairro para ir nas programações de sábado onde ela ministrava. E eu admirava ela, assim, completamente. E aquela admiração foi crescendo no meu coração. Então, eu tinha no meu coração, eu quero fazer isso também. Eu também quero ministrar para as crianças. Então, isso, hoje, com 51 anos, vou fazer, né, 51, mas sou apaixonada pelo Ministério Infantil. Hoje você está quase numa fase de transição, quase que formando pessoas para o Ministério Infantil. Então, você tem uma equipe hoje que você trabalha com ela. Como que é essa nova fase? Embora você ministre também direto para a criança, mas é uma nova fase. Sim, eu ainda ministro nas quintas-feiras de doutrinas, né? Mas a igreja tem uma equipe muito boa de trabalho hoje, né? Então, a gente está conseguindo construir e as crianças que eram da UCP estão indo para a UPA e estão se envolvendo. Os próprios pais têm se envolvido, a liderança da igreja agora também tem se envolvido no culto das crianças, né? Então, nós chegamos a uma fase, assim, que você está mais preparando as pessoas para assumirem, na verdade. Eu estou num momento de preparação, de preparar pessoas para poder... estar no Ministério Infantil, dar na frente do trabalho. Para o Ministério Infantil. Isso. E você já teve aquele negócio de meninos encontrarem você e falar assim, Tia Silmara, você me deu aula lá quando eu era criança, ou você não está tendo isso ainda? Tenho. Tenho muitos, tenho sim. Tem sim, tenho vários que falam e, Tia Silmara... no retiro mesmo, no retiro de carnaval que teve um que chegou em mim e falou assim, Tia Silmara, você está aqui, lembro de você na minha infância. Então, assim, hoje ele está em Campo Novo, Sapezal, mas ele estava no retiro. Então, vários. Né? E já teve processo de quem você trabalhou lá como criança está trabalhando com você hoje já na equipe, fazendo parte da equipe? Tem sim. Tem os Taguchi, os 3 Taguchinhos, né? Raíssa, o Pedrinho, o Paulinho, estão na equipe do Ministério Infantil e que quando chegaram na igreja fizeram parte da UCP. E nós fomos treinando eles. Tem também a Elisa, que hoje é presidente da UPA, né? Tem Dudu, que está envolvido também no Ministério do Louvor. Tem o Lucas também, que está envolvido no Ministério do Louvor. Então, mas no Ministério Infantil, eu tenho a Raíssa, o Paulo e o Pedro. Que foram lá da base e que hoje já estão lá na administração. Exatamente. Com as crianças. Muito bacana isso, né? Muito legal. Nós vamos falar um pouquinho sobre treinamentos de Ministério Infantil. O que você sugere? O pessoal, de repente, está vendo o nosso podcast, quer começar um Ministério Infantil. Que caminhos que você sugere para quem está querendo começar, para quem está ali com muito pouco? Bom, primeiro, dependência total, né? A Deus, oração, porque realmente não é fácil. Mas ter um currículo bem programado. Começar com esse currículo, então, né? Onde que as pessoas iriam buscar esse currículo, por exemplo? Então, nós estamos falando de gente que não tem um mínimo ainda, né? Quais seriam as sugestões? Vamos montar um currículo. Vamos montar um currículo para a escola dominical, para culto infantil, sugestão de material, de onde pesquisar, até porque as pessoas às vezes não têm essa base ainda. Isso, nós temos, para material de EBD, nós temos a Cultura Cristã,
que são um material bom. Nós temos a Cristã Evangélica também, que é um material bom. Tem um material que nós usamos que é para trabalhar com célula, né? Também é um material excelente. Esse material trabalha todas as idades no mesmo tema. Então, são por temas, não são histórias bíblicas, mas sim traz uma dinâmica diferente. E também é um ótimo material. Doutrina, nós temos o Catecismo Infantil, que também consegue na editora Cultura Cristã. Nós trabalhamos com catecismo infantil. Para o culto infantil, nós temos também material da Cultura Cristã e temos o material da Cristã Evangélica. Os dois são materiais bons, né? Então, para montar um currículo, essas editoras são ótimas. E como que a senhora trabalha as idades hoje, assim? As idades, nós estamos bem separadinhos, né? Então, nós vimos a necessidade na UCP de separar a idade dos menorzinhos. Então, estava indo muita criança pequena, de 3 anos, né? E como a gente trabalha doutrina e nós usamos muito a Bíblia mesmo, para leitura, para mostrar onde que está falando, que não é a tia Silmara que está falando, mas é a Bíblia que está falando, né? Então, nós criamos a UCPinho, que é de 3 aninhos, de 3 aninhos, 3, 4 e 5. E a UCP, que é de 6 até 12 anos. Até 12 anos. Né? 11 anos e 12, 11 anos e 11 meses, 12 anos, né? E na escola bíblica na escola dominical, nós temos a sala do berçário, os bebês. Depois, de 0 a? De 0 a 3. A 3. Aí nós temos a outra salinha que, não me lembro o nome agora, né? Mas é uma sala de 4 e 5. A próxima de 6, 7 e 8. Depois 9, 10, 11. Depois adolescente, né? Já vai com 12 anos vai para a turma dos adolescentes. Bacana. E no culto também é separado. Tem um berçário, um bebê até 3 anos. 4 e 5 e 6, uma sala, 7 até 11, outra sala. E a importância, né, dos professores estarem bem preparados, especialmente no culto. Porque às vezes as pessoas têm a impressão assim, vamos separar as crianças para não incomodar os adultos, né? Mas assim, estarem preparados para irem realmente para um culto e serem ministrados, né? Isso é algo que realmente vai fazer diferença na vida delas, não vai ser lá só, sei lá, um negócio para passar o tempo delas, né? Mas algo realmente que tem um conteúdo bacana, isso é super importante, né? Isso, nós temos trabalhado bastante essa questão, por quê? Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia assim, do cultinho infantil, né? Então, vamos para o cultinho infantil. Aí ali no cultinho infantil é colocado filme para as crianças. E o cultinho não é isso, não é cultinho. É o culto das crianças, né? Nós separamos as crianças, não porque elas estão bagunçando no templo ou porque o pai precisa ouvir, não. Nós dividimos a sala, levamos as crianças para o culto das crianças, porque ali vai ser falado e pregado, ministrado para elas na linguagem delas, para que elas possam ter um entendimento melhor, né? E ali nós temos preparado as crianças para o culto dos adultos. Por quê? Porque os maiores, a partir de 7 anos, então quem está ministrando a eles é a liderança da igreja, a liderança masculina, né? Então, são os diáconos e os presbíteros. É feita uma escala e os diáconos e os presbíteros estão ministrando para as crianças. E tem sido uma experiência muito bacana, né? Por quê? Porque eles já estão vivenciando, né, o culto. E aí agora, né, esse ano nós resolvemos também que a Santa Ceia eles vão permanecer na igreja. Por quê? Porque ali eles têm que observar, eles aprendem observando, né? Então, eles vão estar observando o pastor, vão estar observando o pai adorando, a mãe adorando, a outra criança, o idoso, o adolescente, o jovem. Então, ele vai estar adorando, né, a Deus junto com a igreja, para ele se sentir parte, eu sou parte dessa igreja, né? Eu faço parte do corpo de Cristo. Então,
E isso tá sendo muito interessante. Até o último culto que teve de ceia, eu achei muito legal, porque as crianças ficaram... Comportamento lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque elas estão sendo preparadas para isso. Isso mesmo. Porque se a gente trabalha essa questão de filminho ou pintar, colorir na hora do culto, quando eles forem adolescentes, o que eles vão querer fazer? É a mesma coisa, né? Ficar lá fora, né? Não vai querer ficar dentro da igreja, vai querer ficar conversando. Então, a gente tem treinado as crianças para que eles sintam mesmo que eles fazem parte do corpo de Cristo. Bacana demais. Jacê, vamos para nossas perguntas diretas. Vamos lá. Um livro do Velho Testamento e por que a senhora gosta desse livro do Velho Testamento? Olha, eu gosto de 66 livros da Bíblia, mas vamos lá, Tem que né? escolher um Alguns do já velho. foram, que eu gosto. Então, para colocar assim, um livro do Velho Testamento, eu vou colocar o livro de Êxodo. Vou colocar o livro de Êxodo, porque ele me mostra assim, claramente a soberania de Deus. É bonito, bonito. É lindo. Então, ele mostra a soberania de Deus. E quando você lê o livro, você vê o cuidado de Deus, né, com o povo dele, e também a soberania dele. Porque é ele que permite todos os acontecimentos que tiveram, né? Então, é esplêndido. Eu fico com Êxodo. Ok. Um do Novo. Do Novo, Gálatas. Eu vou colocar Gálatas, que mostra a justificação que é em Cristo Jesus. É um livro com bastante teologia também, Isso. bem interessante. Um versículo que norteia a sua história, a sua vida, que sempre vem naqueles momentos que você está assim precisando, e você volta para aquele versículo. Eu vou colocar sobre a soberania de Deus mesmo, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Agora, nos momentos de aflição, né? Vamos colocar, então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que né? O livro de Salmos traz cânticos, né? Que acalentam a nossa alma, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Então... Pensa. A gente vai terminar com a senhora mandando uma mensagem, especialmente encorajando o Ministério Infantil. Então, para o pessoal que está começando, é difícil, a gente sabe, tem muitos desafios, mas manda uma mensagem de encorajamento para esse pessoal que está lidando com o Ministério Infantil. Vai olhar para a tua câmera, vai mandar uma mensagem ali. Bom, como o pastor já disse, não é fácil, é desafiador, mas da mesma forma que é desafiador, é recompensador também, porque é um privilégio de estar na frente do trabalho, de ministrar as crianças, você vê esse crescimento da criança, você sendo usada como um instrumento nas mãos do Senhor para poder ministrar as crianças e você poder acompanhar e formar, né, pessoas também para esse ministério, você passar por aqui, né, que nossa vida é passageira, então você passar por aqui fazendo diferença na vida das pessoas, na vida das crianças. E cumprir, né? Cumprir o ID. Às vezes você não pode estar lá em outro país, mas você pode estar aqui, na tua igreja, no teu ministério, se envolvendo no ministério da tua igreja. E é sublime trabalhar com as crianças, então é sensacional. E precisando da gente, pode entrar em contato com o JP aqui, que a gente dá também uma ajuda para vocês. Mas é muito bom, é gratificante.
Muito bem, gente. Tenho recebido alguns feedback do nosso podcast, tem chegado em outros lugares, em outros estados. E eu pediria para você que assiste, comenta lá, deixa um recado para a gente, porque isso vai potencializando para esse podcast chegar a mais pessoas. Você que quer ser parceiro, vem patrocinar o nosso podcast. Nós estamos precisando de parceria para impulsionar, para fazer esse podcast chegar a mais pessoas. Então, vamos ser mais um parceiro do Vivenciando a Sua Fé. Uma boa semana, força, fé e coragem, e fica firme no Senhor.